Olá! Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Física Ondulatória do Cefet RJ Campus Nova Friburgo, do curso de Licenciatura em Física. Hoje nós vamos discutir, eu vou fazer uma pequena revisão de eletromagnetismo, eletrostática, magnetostática, e essa aula, para ela não ficar muito maçante, eu não vou fazer as contas todas muito abertas, não. Tá? Então, depois vocês deem uma trabalhada em algumas contas, qualquer coisa, a gente tira as dúvidas no nosso encontro síncrono. Vamos partir aqui direto para o OneNote. Aqui estamos nós. Então, começando aqui a nossa breve revisão de eletrostática, vamos relembrar aqui, primeiro, a lei de Coulomb, muito fundamental aqui no conceito de eletrostática. Essa é uma lei empírica que nos permite calcular a força entre cargas. Okay? Primeira coisa que eu queria destacar é que esta força entre cargas ela é proporcional à magnitude das cargas de cada uma das duas envolvidas nesse caso, e também que essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, num esquema aqui mais genérico, eu representei um sistema de coordenadas e duas partículas aqui, uma partícula Q1 e uma partícula Q2. A posição da partícula Q1 está representada por esse R' e da partícula Q2 por esse vetor R. E R menos R', então, seria o vetor que vai desde a partícula Q1 até a partícula Q2. Tá, então, a força sobre a partícula Q2, nesse caso, pode ser escrita numa forma bem geral com essa expressão daqui. Essa força ela vai ser 1 sobre 4πε0, que multiplica, como nós tínhamos visto antes, Q1 vezes Q2, e ainda multiplicado por R menos R' dividido pelo módulo de R menos R'. Eu até vou acertar aqui, porque aqui embaixo tem que ser ao quadrado. Tá? Como nós tínhamos visto, é proporcional ao produto entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Essa notação aqui ela está um tanto rebuscada. Essa parte aqui seria essencialmente unitário ao longo da direção R menos R'. Okay? Então, é esse vetor dividido pelo módulo dele. Tá? Bom, esse resultado, em termos de lei de Coulomb, precisa de duas cargas para ter algum significado. Nós gostaríamos, e é muito tradicional, a gente querer atribuir alguma entidade a somente uma dessas partículas, okay? Sem precisar, em princípio, da outra partícula. Uma maneira de fazer isso é através do campo elétrico. Então, essa força que surge sobre a partícula 2, ela pode ser escrita como esse Q2 aqui, multiplicado por todo o resto. Tá? Esse todo o resto vai ser exatamente o campo elétrico devido à partícula 1 somente. Tá? E esse campo elétrico, então, como eu falei, seria todo o resto. Aqui também tem que acertar. Vai ser simplesmente 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R menos R', módulo disso ao quadrado, vezes o unitário ao longo dessa direção. Ok? Bom, isso aqui, como eu falei, está bem geral, Claro que muitas vezes a gente vai facilitar a nossa vida colocando a partícula, por exemplo, na origem do nosso sistema de coordenadas, de modo que o R' seja zero. Aí, nesses casos, o campo elétrico ele vai ser simplesmente Q sobre 4πε0
módulo de R ao quadrado vezes o unitário R, né? Então essa expressão aqui mais simples é a que realmente a gente vai utilizar. Bom, perfeito. Então vamos agora relembrar aqui a ideia principal da lei de Gauss. Tá? Uma representação muito comum para campos elétricos é aquela representação em termos de linhas de campo. Tá? Eu acabei não colocando aqui nenhum, mas acho que todos nós temos na cabeça a ideia de uma partícula de onde saem linhas, né? Ou para onde, em direção a qual tem linhas, né? Indo em direção a essa partícula. E essa representação é muito tradicional para a gente mais ou menos visualizar esse campo. Tá? Mas, no entanto, apesar dos benefícios, ela possui fortes limitações, é alvo de crítica, né, por muitos autores, mas a gente não vai se apegar aos defeitos das linhas de campo, somente aos seus benefícios. E um benefício dessas linhas de campo é que a intensidade do campo ela vai ser dada ali mais ou menos pela densidade de linhas. Então, se você tem uma partícula da onde saem todas essas linhas, você tem que fazer uma amostra relativamente regular, né, dessas linhas de campo. E aí, se você escolher uma certa área, você vai perceber que próximo da partícula, várias linhas cruzam a sua área. E mais distante, né, menos linhas cruzam essa sua área. Esse conceito que eu estou aqui mais ou menos induzindo, ele matematicamente é bem formalizado. Ele é o fluxo, né, de um campo. Lembrando que, vou até estar aqui a expressão ainda para a gente, né, o campo elétrico ele é um campo vetorial. Né? A cada ponto do espaço ele associa um vetor. Okay? Então, esse conceito que eu sugeri, né, de quantidade de linhas atravessando uma área é o fluxo. Tá? Então, aqui, o fluxo do campo elétrico através de uma área. Aqui eu estou escolhendo até uma área fechada, né? Ele vai ser integral do produto escalar de E com dA. Esse produto escalar daria origem a módulo de E vezes módulo de dA multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. E, tradicionalmente, né, esse dA cosseno de θ, ele é também chamado de uma área perpendicular. Tá? Então, você imagina que o cosseno o campo elétrico numa certa direção, né, uma área orientada desta maneira aqui que eu estou sugerindo, teria um unitário, né, paralelo ao campo elétrico. Então, o produto escalar de E com dA daria simplesmente módulo de E vezes módulo de dA. À medida que essa área vai tendo alguma inclinação em relação ao campo elétrico, a projeção dela ao longo da direção perpendicular vai se tornando cada vez menor até eventualmente ser zero. Imagina você na chuva com um aro, e aí se o aro estiver posicionado dessa maneira e a chuva caindo aqui na vertical, vai atravessar o máximo de fluxo através dessa área. E à medida que você vai virando, né, passa cada vez menos água por essa área, até que eventualmente não passa nada. Tá? Isso que está representado aqui com essa expressão. Bom, substituindo agora a expressão do campo elétrico para uma carga pontual, nessa equação daqui, nós teríamos o seguinte, ó, a integral de EdA vai ser, onde está aqui campo elétrico, a gente vai escrever Q sobre 4πε0 R ao quadrado. Então, eu botei aqui Q sobre 4πε0, que é tudo constante, pode sair da integral.
vezes a integral fechada desse dA perpendicular sobre r ao quadrado. Se vocês forem lembrar, né, essa área perpendicular dividido por r ao quadrado é o que a gente chama também do ângulo sólido. Tá? E a integral do ângulo sólido em todo o espaço dá essencialmente 4π. Tá? Então, essa integral de EDA, nesse caso, resulta em Q sobre ε0. Tá? Você poderia pensar também aqui nesse elemento de área escrito em termos de coordenadas esféricas, né? Seria um elemento de área na superfície de uma casca esférica. E isso daria r ao quadrado seno de θ dθ dφ, né? Que justamente é r ao quadrado vezes dômega, que é esse elemento de ângulo sólido. Bom, então já obtivemos aqui uma equação muito importante na nossa revisão. Vamos agora para outra aqui, e para isso eu vou motivar a partir do potencial elétrico. Tá? E, bom, nós trouxemos lá da mecânica a ideia do trabalho de uma força, né, integral de F dl, por exemplo. Vamos ver o que isso nos traz de informação aqui sobre eletromagnetismo. Tá? Mas eu não vou trabalhar com a força, eu aqui estou interessado essencialmente no campo elétrico. Tá? Então vamos ver aqui o que dá a integral de EdL. Para isso, eu vou utilizar o elemento de linha em coordenadas esféricas. Tá? Então o dl... Opa! Deixa eu acertar aqui. Deixa eu acertar esse nosso dl aqui só um instantinho. Ok. Esse nosso elemento de linha, ele vai ter componentes ao longo das três direções, r, θ e φ. Tá? A direção r já é uma direção de comprimento, né? Então, simplesmente um dr já nos dá uma pequena variação de comprimento nessa direção. Já a direção θ, né, é uma direção angular. Para calcular uma variação de comprimento ao longo dessa direção, eu preciso usar, na verdade ele é aqui com a vertical, né? Eu preciso usar um comprimento de setor, né? Então, tem que multiplicar R por dθ. A mesma coisa na direção φ. Lembrando que a direção φ ela está aqui disposta no plano horizontal, né? Então, primeiro eu tenho que projetar um vetor R na horizontal, e isso dá origem, então, a R seno de θ, e depois multiplicar por um dφ. Aí isso me dá uma pequena variação de comprimento ao longo dessa direção. Tá? Substituindo isso na nossa integral, aqui eu vou fazer essa integral primeiro aberta, né? Não ao longo de um circuito, e isso vai dar Q sobre 4πε0, de novo, que é o campo elétrico, integral de A até B de dr sobre R. Notem que, quando foi feito o produto escalar de E com dl, né, o campo elétrico, só tem componente ao longo da direção R unitário. Então, o produto escalar com essa componente dá zero, com essa também, só sobra essa componente do dr. Tá? E isso vai dar igual a diferença de potencial entre esses dois pontos, A e B. E com a definição aqui do potencial elétrico, sendo Q sobre 4πε0, 1 sobre RA. Ok? Bom, outra coisa importante de notar aqui nesse contexto, né, é que se essa integral, então, for fechada ao longo de um caminho, aqui eu fiz de um ponto A até um ponto B. Se eu fizer ao longo de um circuito que saia de um ponto A, dê uma volta e retorne a esse mesmo ponto, eu teria aqui V de A menos V de A, que é igual a zero.
Então, a integral num circuito fechado de EDL é igual a zero. Ok? Bom, vamos partir para a parte magnética. Tá? Uma lei análoga à de Coulomb para a magnetostática é a famosa lei de Biot-Savart. Okay? Essa lei de Biot-Savart ela também é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? E ela depende da corrente que passa pelo seu fio. Okay? Ela aqui ó, é μ0 sobre 4π, que é o análogo de 1 sobre 4πε0. Aí envolve aqui uma integral, né? De I, que é a corrente, produto escalar de dl vezes R. Esse dl é o elemento de linha de um pedaço do seu fio, e esse R é o unitário, que vai desde esse elemento até o ponto onde você quer calcular o campo elétrico, o campo magnético, desculpa. Tá? Usando essa lei de Biot-Savart, então, para um fio infinito, ou seja, integrando desde menos infinito até mais infinito, é possível mostrar que o campo elétrico, desculpa, eu não vou mais confundir daqui para frente, o campo magnético, né, produzido por um fio infinito, ele vale μ0 I sobre 2πρ na direção φ. Tá? Aqui eu usei, deixa eu já colocar aqui isso para vocês. Aqui eu estou usando coordenadas cilíndricas, tá? Então, para não misturar com o r, θ e φ usuais de coordenadas esféricas, eu usei ρ para ser a distância até o fio e φ para ser essa distância aqui em torno do fio, tá? Esse φ é diferente, né? Não é aquele das coordenadas esféricas. Tá? Então, é μ0I sobre 2πρ, ou seja, quanto mais distante do fio, menor é o campo magnético. Bom, agora de posse de alguma expressão para campo magnético, a gente vai calcular também o fluxo do campo magnético e também a sua circulação, análogo ao que a gente fez para o campo elétrico. Então, a integral de BdL, por exemplo, ela seria μ0I sobre 2π integral de ρ de φ sobre ρ. Tá? Aqui eu teria escrito o elemento de linha em termos de coordenadas cilíndricas. Okay? Então teria uma componente ao longo de Z, uma componente ao longo de ρ e uma componente ao longo de dφ. Né? Como o campo magnético só tem componente aqui ao longo de φ, só sobra essa contribuição aqui, né, ρ de φ, para o elemento de linha. Tá? Então, a integral de BdL é igual a μ0I. Que é o que vocês viram também, provavelmente, em eletro, é a lei de Ampère, né? Bom, não é difícil se convencer também que a integral de BdA é igual a zero, né? A integral do campo magnético através de uma superfície fechada é zero. Tá? Se você pensar no caso de um fio, né, esse campo magnético ele está aqui em torno do fio, não consigo ter uma superfície fechada, né, através tal que não seja o caso de entrar linha por um lado e sair pelo outro. Se toda linha que entra nessa superfície sai em outro lugar, então o fluxo através dessa área é essencialmente zero. Bom, continuando aqui, isso que a gente viu até agora é para o caso estático, o caso no qual esses campos não mudam, né, com o tempo. Uma questão fundamental nesse cenário seria o seguinte, ó. Bom, essa pergunta aqui que perturbou lá o pessoal no século... Tá nervoso aqui. Perturbou o pessoal lá no século XIX, né? Correntes elétricas geram campos magnéticos. Beleza, isso estaria bem estabelecido. E o inverso?
será que campos magnéticos, eles também podem gerar correntes elétricas? E quem deu grandes contribuições nesse sentido foi o Faraday, né? Ele essencialmente fez alguns experimentos contendo fios e ele usava um ímã para tentar induzir correntes nesses fios. E o que ele percebeu foi o seguinte, que simplesmente ter um ímã encostado, né, ou próximo de um fio não produzia corrente elétrica nesse fio. Mas quando ele aproximava ou afastava esse fio, esse ímã, aparecia uma corrente. Tá? Então não é só o campo magnético que produz direto corrente elétrica, é a variação desse campo magnético, ou como a gente vai ver aqui, né, numa primeira vista, a variação do fluxo do campo magnético através de uma área. Tá? Então, se você tiver uma espira, né, essencialmente um fio fechado, né, fazendo, por exemplo, um círculo ou uma espira quadrada, né, eu vou começar aqui com um círculo que é mais fácil da gente visualizar. Se você tiver então um círculo de um metal, né, um anelzinho metálico, e você aproximar um ímã desse fio, surge ali uma força eletromotriz, né? É um análogo a uma diferença de potencial, né? Vale como se fosse uma força, como se fosse uma diferença de potencial. Bom, então essa força eletromotriz, ela é menos d fluxo do campo magnético dt. Tá? Esse fluxo agora, pessoal, ele é o fluxo através dessa área da espira. Tá? O que nós vimos anteriormente foi que o fluxo do campo magnético através de uma área fechada, né? Esse é zero. Mas através de uma área, por exemplo, desse disco, né? Aí não é, que as linhas podem atravessar essa área e contribuir para o fluxo. Tá? Então a variação desse fluxo é que dá origem a essa força eletromotriz. Tá? Essa então é conhecida como a lei de Lenz-Faraday. A contribuição do Lenz essencialmente é esse sinal negativo aqui, né? Que ele sugere que essa força eletromotriz que surge, ela é justamente para impedir essa variação do fluxo, né? Então, se eu tenho um ímã parado aqui com linhas de campo nesse sentido, atravessando uma espira, quando eu aproximar o ímã, mais linhas vão atravessar essa área. Consequentemente, a corrente que surge é nesse sentido para gerar um campo magnético para baixo. Né? Esse é um resultado muito interessante dessa lei de Lenz-Faraday. Outra contribuição que eu queria incluir aqui, eu vou também passar rapidamente sobre ela, que é a contribuição do Maxwell, buscando uma maior simetria entre as equações que se conhecia até então para o eletromagnetismo. Ele introduziu um termo novo, um termo análogo a esse que a gente acabou aqui de ver. Tá? Quando a gente mostrar as equações de Maxwell, a gente vai poder ver melhor essa simetria que ele buscava. Tá? Mas ele buscou algum efeito que também estivesse associado à variação do campo elétrico. Tá? Então, esse aqui está associado à variação do campo magnético. Ele introduziu aqui uma contribuição para o campo, variação do campo elétrico, para ser adicionado na lei de Ampère. A ideia aqui a gente pode pensar da seguinte maneira. Né? Imagina um fio infinito, através do qual passa uma corrente, e nós vimos que o campo magnético está aqui em volta do fio. Okay? Você pode calcular esse campo usando a lei de Ampère, né? Integral de BDL ao longo de um circuito aqui e tudo mais, vai dar μ0I, onde I é a corrente que atravessa a área desse loop que você usou.
ok? Uma maneira de você pensar nesse problema é você considerar o caso de um capacitor. Tá? Então o fio vem infinito para o lado esquerdo, aí ele para em uma placa. Tem um certo espaçamento, uma outra placa e o fio continua lá do outro lado. Os terminais desses fios, né, são conectados aos terminais de uma bateria, por exemplo. Então vai fluir ali uma corrente, né, no seu circuito, mas entre as placas do capacitor não tem fio nenhum. Tá certo? Mas tem variação do campo elétrico. E você poderia então pegar aqui um loop desse para calcular usando lei de Ampère, mas não ter a área desse loop aqui, né, sendo atravessada pelo fio, mas como se esse loop fosse a borda de um gorro que continua aqui para a direita e essencialmente, né, eu estou tendo o fio e o capacitor aqui, esse gorro veste uma das placas. Tá? Então você iria perceber que agora o campo magnético que surge, ele é devido a uma corrente que tem aqui entre as duas placas sem movimento de cargas. É uma corrente devido à variação do campo elétrico. Tá? Bom, vamos compilar então o que nós temos até agora, porque nós deduzimos lei de Gauss, lei de Ampère, a ausência de monopolo magnético e aquela para o potencial, né? Essencialmente. E o que nós temos até agora é o seguinte, para o potencial elétrico. O que nós temos aqui, eu vou colocá-las todas aqui já. Tá? Essa aqui a gente viu lá era a lei de Gauss. Essa aqui é a lei de Lenz-Faraday, né? Essa aqui, como eu falei, a força eletromotriz, ela seria essa integral de EdL. Essa aqui é o que a gente chama a ausência de monopólos magnéticos. E aqui a lei de Ampère foi promovida a lei de Ampère-Maxwell. Tem uma contribuição aqui também do Maxwell. E coletivamente, né, essas equações são conhecidas como equações de Maxwell. Tá? Elas sintetizam aí o que a gente conhece sobre eletromagnetismo até agora, né? Bom, para deduzir a equação de ondas eletromagnéticas, que é o nosso objetivo, nós vamos trabalhar com essas equações no vácuo, né? E também na ausência de fontes, tá? Então longe de fontes, longe de distribuições de carga e também de corrente. Tá? Então essas equações vão se simplificar com Q igual a zero e aqui com I igual a zero. Tá? E elas vão então ficar com esta cara daqui, onde nós podemos ver como essas equações elas são simétricas em termos de troca entre E e B, né? A menos desse sinal daqui, desse fator μ0ε0. Tá? Mas você tem aqui integral de EdA igual a zero, integral de BdA também nula. Integral de EdL igual a menos variação do fluxo de BdT, integral de BdL igual a μ0ε0 derivada do fluxo de EdT. Tá. Bom, essas equações estão na forma, como nós dizemos, na forma integral. Para o que a gente quer fazer a seguir, é mais interessante ter essas equações na forma diferencial. Tá? E nós vamos obter isso usando esses teoremas clássicos aí que vocês já tiveram contato, né? De que a integral do divergente de um campo vetorial em um certo volume é igual à integral fechada, né, do produto escalar entre esse campo vetorial e dA. Tá? Aqui até seria assim, né? Um instantinho, que eu vou acertar isso aqui. Vou acertar aqui e já volto.
Ok, tinha me empolgado aqui na digitação, acabei botando essas integrais fechadas, mas não seria. O teorema que é integral num volume do divergente de E, ele é igual à integral de E dA, mas somente calculado em uma área que encerra esse volume. Tá? Então eu conectei aqui na equação dessa maneira. Então você tem certo um volume V aqui contido dentro de uma região. ΔV é a área que encerra esse volume. Tá? Então a integral do divergente de EdV é igual a essa integral fechada na fronteira do volume de EdA. Já a integral do rotacional do E, né, vezes dA, ao longo de uma superfície S, né, que eu nem vou fazer assim porque a superfície é aberta, isso vai ser igual à integral de EdL aqui na fronteira desta área, né, num circuito que limite essa área, que é o que eu estou representando aqui como um ΔS. Então a ideia aqui seria pegar essas expressões e substituir aqui nas equações de Maxwell. Essa primeira aqui daria origem a uma integral do divergente de EdV igual a zero. Essa aqui daria origem a uma integral do rotacional de EdA igual a menos a derivada, esse fluxo do campo magnético, a integral de BdA. Okay? E analogamente aqui para as outras. Não é difícil de se convencer, vou deixar para vocês darem uma trabalhada nisso, que o resultado vai ser então esse aqui, ó. Já vou botar direto. Divergente de E igual a zero, vem lá da primeira, né? Seria integral do divergente de EdV igual a zero, então o divergente igual a zero. Aqui seria integral do rotacional de EdA igual a menos ddt da integral de BdA, mexe um pouquinho, você consegue chegar nessa expressão. Essa também é análoga à primeira e aqui também é análoga à segunda, só que trocando o sinal e botando aqui miséria ε0. Tá? Então essas aqui são as equações de Maxwell na forma diferencial no vácuo. Vai ser o nosso ponto de partida para a dedução da equação da onda. Tá, então vou colocá-las aqui novamente, ó, só colei da anterior e organizado aqui só em termos do que do que tem no lado esquerdo campo elétrico e aqui do que tem no lado esquerdo campo magnético. E essas equações, como vocês podem perceber, essas equações elas estão acopladas, no sentido de que para poder encontrar o campo elétrico, eu preciso saber o campo magnético. Então, nós vamos tentar aqui uma estratégia para desacoplar essas equações. Tá? E a ideia aqui vai ser essencialmente a seguinte. Bom, vocês podem perceber que essa aqui, por exemplo, mistura campo elétrico com campo magnético. E essa aqui mistura o campo magnético com o campo elétrico. Se eu conseguisse fazer aqui nessa expressão de cima a rotacional de B, se eu conseguisse fazer aparecer esse rotacional de B, eu poderia substituir em termos de campo elétrico e obter uma equação só para o campo elétrico. A mesma coisa poderia ser feita na equação de baixo. Então, a ideia é multiplicar, por exemplo, esta primeira equação, multiplicar ou aplicar aqui o rotacional em toda essa equação, é multiplicar vetorialmente por nabla, por esse operador nabla daqui, dos dois lados. Tá? Isso daria origem aqui no lado esquerdo de rotacional do rotacional de E, e aqui do lado direito daria rotacional de menos derrom B derrom T. Tá? Então, para isso, a gente vai precisar da expressão para o duplo produto vetorial. Tá? Essa expressão daqui.
Okay? Que, se vocês tiverem dificuldade, a gente pode discutir na nossa aula síncrona, mas o resultado é essencialmente esse daqui. Okay? Esse duplo produto vetorial, em termos de vetores A, B e C, sem ser esses operadores aqui diferenciais, né, esse nabla, tem como resultado uma regra conhecida como Bach-Cabe. Né? Depois a gente pode relembrar também esse resultado, mas que não serve aqui nesse caso em particular, porque para escrever dessa maneira Bach-Cabe a gente tem que trocar a ordem ali de alguns fatores que não poderia, nesse caso aqui, que está envolvido esse operador diferencial nabla. Tá? Mas para vetores que não tem essa propriedade, né, vetores usuais, você poderia escrever produto vetorial de A com produto vetorial de B e C, dá essa regra. Bach-Cabe. Ok, então, utilizando aqui as equações de Maxwell, eu já adiantei ali em cima qual que seria a ideia, né? Mas a gente teria aqui esse resultado. Isso aqui seria a aplicação do produto do rotacional, né? Nesse lado esquerdo da equação. E vai dar origem simplesmente, ó, a gente pode ver que pode usar essa equação de Maxwell aqui, isso aqui vai dar zero. Então, vai dar menos nabla 2 do E. E do lado direito, a gente teria rotacional de menos derrom B, derrom T, ó, que eu botei aqui embaixo. Rotacional de menos derrom B, derrom T, que daria, ó, vou trocar aqui a ordem das derivadas, né? Se nabla essencialmente são várias derivadas em relação à posição. Eu vou trocar aqui a ordem, fica menos derrom, derrom T do rotacional de B. Isso igual a menos nabla 2 vezes aplicado, né, no campo elétrico, no E. Ou seja, nós vamos ter, aqui já dá para ver direto, né? Que essa expressão aqui, ó, rotacional de B, eu vou substituir aqui dentro. Aí vai sair μ0 ε0, vai ficar menos derrom, derrom T, de derrom E, derrom T, vai dar a derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo. Tá? Ou seja, vai ficar simplesmente isso aqui. Ó. Mexe um pouquinho para lá e para cá. E vai dar exatamente a equação da onda para o campo elétrico. Né? Onde aqui a gente definiu 1 sobre raiz de μ0 ε0 para ser a velocidade dessa onda, né? Que essencialmente é a velocidade da luz, okay? Cujo valor é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então aqui nós obtivemos essa equação da onda para o campo elétrico. Claro que a gente poderia ter substituído, né, em termos do campo magnético e obteria a mesma equação, só que agora com B em vez de E. Ok? Bom, vamos prosseguir agora aqui discutindo as ondas planas monocromáticas. Então a gente vai tratar o caso em que as ondas que a gente está discutindo vão ser harmônicas, né? Consequentemente tem uma frequência bem definida, uma única frequência. E vai ser essa frequência ômega. Tá? Além disso, essa onda não vai depender de x ou y. Né? Consequentemente, se elas vão ser constantes ao longo do plano XY, vão ser ondas planas que se propagam aqui na direção Z. Vai ser o nosso caso. Tá? Como essas ondas estão associadas a cores, né? Tem parte delas que caem dentro do espectro visível. E estaria associado, a cor está associada à frequência, como só tem uma frequência, só tem uma cor,
né? Então esse caso tradicionalmente é chamado monocromática, quer dizer, só uma cor, frequência bem definida, é o que a gente está discutindo aqui. Tá? Para então endereçar esse problema, eu vou usar essa notação importada lá do livro do Griffiths, tá? E talvez não muito convencional, mas a ideia é que o campo elétrico ele vai depender aqui de Z e T, né? E ele vai ser dado por um vetor aqui, amplitude do campo elétrico, multiplicado por E elevado a kz menos ômega t. Lembra que se essa onda ela é harmônica, ela seria representada por senos e cossenos, né? Essencialmente. E aqui então estou usando a notação de Euler para expressar esse caráter oscilatório. Okay? O que está não convencional aqui é porque aqui nós teríamos números complexos, né? Poderia até ter uma fase aqui associada dentro desse E0. Então, né, para não se comprometer aqui com a notação de um vetor com componentes complexos, aí ele usa esse tio aqui. Mas claro que o resultado, né, final, o resultado físico, seria obtido tirando a parte real desses objetos. Tá? Então é só questão de notação mesmo, que eu estou usando então esse tio aqui para representar esse vetor. Ok? Bom, excelente, a gente sabe que esses caras daqui, eles satisfazem a equação de onda, né? Bastava ser função de kz menos ômega t ou de kz mais ômega t e outras combinações aí de sinal relativo que satisfazeria a equação de onda. Mas, no entanto, aqui a gente precisa impor adicionalmente que essas duas soluções satisfaçam, as equações de Maxwell. Tá? Então a gente tem que dar um passo atrás e substituir essas soluções nas equações de Maxwell para ver que vínculos elas vão impor. Tá? Isso aqui é o que eu ilustrei nessa frase. Então vamos começar pelo mais simples, né, que seria calcular os divergentes desses caras. Tá? Então, a primeira equação aqui seria divergente de E igual a zero. Tá? Em coordenadas cartesianas, esse divergente é muito simples. É derivada em relação a x da componente x, mais derivada em relação a y da componente y, mais derivada em relação a z da componente z. Okay? Como aqui a única dependência é com z, né, o que nós vamos ter é que nós vamos ter aqui a componente z desse vetor, né, multiplicado por esse fator derivado em relação a z. Então isso faz com que desça ik dessa expressão, repete a exponencial e repete a componente z. Então vai dar ik componente z do E0, que eu estou representando aqui através dessa notação, multiplicado pelo fator exponencial. Isso, claro, né, implica que essa componente E0z, ela é nula. Né? Como nós já tínhamos meio suspeitado, né, se essa onda é plana, só estava dependendo aqui de x ou y, né, não tem componente do campo elétrico, principalmente multiplicado por um fator oscilatório, ao longo da direção z. Então essa onda aqui, esse resultado acontece tanto para o E quanto para o B, né? Então essa onda é tal que, quando ela se propaga ao longo de uma direção, os campos elétrico e magnético, eles só têm componente ao longo da direção perpendicular. Tá? Consequentemente, essa onda é chamada de transversal, né? Tá? Ou como eu botei aqui, transversas. Esses campos eles só moram aqui. Lembra outras ondas transversais que a gente conhece, por exemplo, a onda numa corda, né? Ela se propaga numa direção e a perturbação, né, ela acontece na outra. Okay?
Bom, utilizando aqui a lei de Lenz-Faraday, eu vou botar aqui direto o resultado e volto aqui para sugerir mais ou menos, opa, não é negrito não, mais ou menos como que vocês podem obter este resultado, né? Aqui seria a lei de Lenz-Faraday, seria rotacional do E igual a menos d-ρ B d-ρ T. Então, quando ele derivar B em relação ao tempo, né, simplesmente desceria daqui menos I ômega. Tá? E aqui desse lado, aí você tem que lembrar mais ou menos como é que é o rotacional desse cara, né? Então, a gente pode relembrar na aula síncrona, mas você tem a componente x do resultado rotacional vai com a derivada em relação a y da componente z desse vetor, menos, aí troca derivada e componente. Okay? Sempre obedecendo essa ordem, né? x, y, z, x, y, z. Depois a gente pode relembrar isso. Várias dessas componentes vão ser nulas, né? Porque quando estiver envolvendo derivada em relação a x ou y, já dá zero, porque não tem dependência com x ou y. As componentes, quando envolver componente z do E0, por exemplo, a gente já sabe que essa componente é nula. Então sobram só ali alguns termos, basta você identificar o que sobra do lado esquerdo, vindo do rotacional do campo elétrico, com o que sobra do lado direito, vindo da derivada do campo magnético, em relação ao tempo, e você chega a essas conclusões aqui, ó. Que menos k vezes a componente y desse E0 é igual a ômega vezes a componente z de B0. E k vezes a componente x do E0 é igual a ômega vezes a componente y do E0. Tá? Não é difícil você se convencer, então, que o campo magnético ele é dado, então, por K sobre ômega. Aqui até eu ainda estava bem genérico, né? A gente sabe que o ômega é K vezes C, então isso aqui é 1 sobre C, essencialmente, não 1 sobre a velocidade da luz, vezes o produto vetorial entre K, que é a direção de propagação da onda, okay? Nesse exemplo aqui em particular, o K chapéu seria o Z chapéu, tá? Que a onda está se propagando ao longo da direção Z, mas eu botei aqui o resultado mais geral. Produto vetorial com o campo elétrico. Tá? Isso quer dizer que você tem, então, a direção de propagação da onda, o campo elétrico e o magnético, a gente já sabe, eles são perpendiculares a essa direção de propagação, e aqui agora a gente está vendo também que o campo magnético é perpendicular ao campo elétrico e à direção de propagação. Então eles formam aqui, né, eles formam esse conjunto, né, de vetores perpendiculares entre si. Tá? Em uma figurinha, a gente pode mais ou menos visualizar essa situação. Ó. Então nós teríamos, eu botei aqui colorido em termos de setinhas também. Tá? Então nós teríamos essa onda se propagando ao longo da direção Z. O campo elétrico aqui oscilando no plano ZX, tá? O campo magnético oscilando aqui, ó, no plano ZY, e os dois perpendiculares entre si em fase. Aqui estaria em termos de setinha para a gente ver, né? Então, eu teria aqui a amplitude do campo elétrico máxima nessa posição, aí no sentido oposto nessa aqui, aqui e assim sucessivamente, e o campo magnético a mesma coisa. Tá? E essa figura se propagando aqui com a velocidade da luz, com a velocidade c. Okay. Vamos prosseguir aqui a nossa discussão fazendo aqui considerações sobre energia, né, o balanço de energia, e discutir esse que é o chamado o vetor de Poynting. Tá? Para isso eu vou precisar relembrar algumas questões aqui sobre energia eletromagnética,
Okay? E eu queria começar com essa pergunta daqui. Considere uma distribuição de N cargas trazidas do infinito. Qual que é a energia eletrostática dessa distribuição? Então, peguei lá no infinito várias partículas, trouxe a primeira, trouxe a segunda, botei aqui, a terceira, botei aqui. E assim sucessivamente montei uma distribuição com N cargas. Qual que é a energia eletrostática dessa distribuição? Bom, uma maneira muito conveniente de expressar essa energia é associá-la ao trabalho necessário para montar essa distribuição. Né? Isso não parece bastante intuitivo, razoável? Okay? Se eu tenho aqui nada aqui no espaço e trago lá do infinito uma partícula e coloco numa dada posição, isso não me custa nada. Né? Consequentemente, a energia eletrostática associada a essa distribuição de uma única carga é zero. Já quando eu quero trazer a segunda partícula, eu preciso fazer uma força, né, para trazê-la e deixá-la paradinha num lugar. Tá? Quando eu conseguir, então, juntar essas duas partículas aqui a uma certa distância, a energia eletrostática dessa configuração vai ser exatamente o trabalho que eu realizei para montar para deixar essas duas a uma distância d paradinhas. Okay? Quando eu trouxer uma terceira partícula, agora eu tenho que realizar um trabalho, né, porque existem duas forças atuando sobre essa terceira. Uma força devido à primeira partícula, uma força devido à segunda, e assim sucessivamente. Okay? Não é difícil se convencer, então, que o trabalho necessário para montar essa distribuição vai ser W21, ou seja, o trabalho necessário para trazer a partícula 2, dado que a 1 já estava ali, mais W31, trabalho necessário para trazer a partícula 3, dado que a 1 já estava ali, até o trabalho necessário para trazer a enésima partícula, dado que a 1 já estava ali. Mais o trabalho necessário para trazer a partícula 3, quando a 2 já estava ali, mais o trabalho necessário para trazer a partícula 4, quando a 2 já estava ali, e assim sucessivamente. Okay? Até que eu tenha trazido todas as cargas. Isso aqui só para vocês terem, né? Esses WJI representam justamente o que eu falei, é o trabalho necessário para trazer a partícula J, dado que a partícula I já estava posicionada, né? Já tinha sido trazida. Isso pode ser escrito de forma mais compacta da seguinte maneira, ó, já substituindo a expressão para esses trabalhos individuais, né? Que seria aqui, então, 1 sobre 4πε0, dois somatórios, tá? Porque eu tenho dois índices, índice I e índice J. O índice I é das partículas que eu trouxe a primeira, depois a segunda e assim sucessivamente. Tá? Então vai desde 1 até n-1, né? Que seria antes de eu trazer a última. O outro índice, vocês podem perceber por aqui, ó, ele é sempre maior que o anterior. Então, quando aqui o I era 1, aí o J pode ser 2, 3, 4, 5, até N. Quando o índice era 2, aí o I era 2, né? O J pode ser 3, 4, 5, até N. Tá? Então, eu botei aqui, ó, somatório desde J maior do que 1 até N, de termos do tipo QJ, QI sobre RIJ. Ok? Se nós voltássemos lá, quando nós fizemos integral de EDL, deu potencial, né? Deu diferença de potencial e tudo mais. Se eu fizesse integral de FDL, seria simplesmente isso vezes a carga, né? Que é o que está essencialmente escrito aqui. Isso aqui cada um desses termos é a carga de uma vezes o potencial
da outra. Tá? Isso então vai dar igual. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O artifício aqui nessa dedução é considerar o seguinte. Eu primeiro limitei quando tinha i, o j só podia ser maior e tal. Não vou fazer isso não. Eu vou permitir que o j tenha qualquer valor, tá? Desde que não seja o próprio i, né? Então aqui eu teria W21 e eu vou contabilizar também W12, tá? Porque aqui a gente não estava permitindo que o j fosse maior, mas isso vai me gerar contagens duplas, né? Porque o trabalho necessário para trazer a 2 quando a 1 estava ali é o mesmo trabalho necessário para trazer a 1 caso fosse a 2 que já estivesse ali. Então isso daria origem a contagens duplas. A gente resolve esse problema fazendo então 1/2 desse somatório mais genérico, né? Somatório de i igual a 1 até n, tá? E outro somatório de j, só que só impondo que j seja diferente de i. Que isso aqui é análogo a somar aqui a esse somatório ele mesmo, só que com o vínculo j menor do que... Opa, aqui é i, tá? Só que somar j menor do que i. Ok? Aí você tem que pagar o preço de que você estaria tendo contagens duplas, você escreve aqui então 1/2. Bom, isso nos permite ainda perceber o seguinte, que esse trabalho então é o somatório em i de QI, ó, já estava aqui, ó. E esse termo que vem aqui, ó, esse termo que vem depois, é o potencial resultante de todas as outras partículas da nossa distribuição. Vejam que está somado aqui, ó, de j diferente de... sobre todos os valores de j, né? Diferente de i, desde 1 até n. Tá? Consequentemente, seria o potencial de todas as outras partículas. Tá? Esse é um resultado bem bacana, bem interessante em termos de distribuições contínuas. Aí isso daria 1/2 da integral de ρ vezes v de tal. Tá? Onde aqui, para não confundir a notação, né? Tradicionalmente eu estava usando dv para um elemento de volume. Tá? Só que aqui o v ele é o potencial, né? A letra mais usual para ele, né? É esse v maiúsculo. Então, em vez de dv, eu escrevi de tal. E está implícito aqui que essa integral é tripla pelo elemento de volume. Ok? Como é tradicional a gente fazer aí nos livros de física, né? Tá? Então o trabalho é 1/2 da integral de ρv de tal. Agora, eu vou utilizar aqui uma das equações de Maxwell, não no contexto, na ausência de fontes, como a gente fez, porque agora aqui eu estou dentro da distribuição de carga, né? E então ρ é diferente de zero. Eu vou utilizar aqui a lei de Gauss na forma diferencial para substituir ρ aqui dentro e fazer essa integral. Tá? É possível mostrar que essa integral dá esse resultado daqui. Ó. É ε0 sobre 2 integral de e ao quadrado de tal. Tá? Onde aqui, se vocês forem fazer essa integral, vai aparecer aqui integral em todo o volume de divergente de E. Você volta lá nos teoremas e vê que não tem nenhum teorema para facilitar a sua vida aqui. O jeito é fazer por partes mesmo. Aí vai ter um termo que vai com o próprio E, o outro termo vai com o outro termo vai com gradiente de V, que é o próprio E e tal. Você mexe para lá e para cá e você se convence que essa integral, que originalmente aqui, né, ela estaria sendo feita somente na região onde tem carga, agora essa integral, para que o trabalho seja integral de E² de tal,
vezes ε0 sobre 2, essa integral tem que ser feita em todo o universo, tá? Em todo o volume disponível. Por isso que eu botei aqui esse subíndice U. Okay? Agora, para obter o caso magnético, eu já vou usar o que a gente está sabendo de ondas planas, porque aqui está tudo meio limitado a esse contexto. E para ondas planas a gente viu que o B era 1 sobre C, produto vetorial de K unitário com E, ou seja, o módulo do B é o módulo do E sobre C. Tá? E aí, substituindo aqui C por raiz de miséria y0, aí substitui isso tudo aqui nessa expressão, você se convence que a contribuição magnética para a densidade volumar de energia eletromagnética vai com 1 sobre 2 de μ0 B ao quadrado. Tá? Onde aqui esse trabalho que está representando a energia eletromagnética, né, eletrostática associada a essa montagem da distribuição, ela é a integral de uma densidade de energia elétrica em todo o volume. Tá? Então, esse integrando aqui, 1 meio de ε0 é quadrado, eu coloquei como sendo uma contribuição eletrostática para a densidade volumar de energia eletromagnética. E com essa substituição, né, você se convence que a densidade, a contribuição magnética para a densidade volumar de energia eletromagnética é 1 sobre 2 de μ0 B ao quadrado. Tá? Que eu botei aqui para vocês. Ok? Bom, agora vamos para aqui uma última etapa, que é deduzir / obter uma expressão para esse vetor de Poynting. E para isso a gente vai precisar usar a taxa de variação temporal dessa densidade. Então, essencialmente a gente vai calcular dρm U eletromagnético, dρm T. Então, eu vou botar um sinal negativo aqui na frente, como é tradicional, menos dρm U, dρm T, vai dar. Aqui E quadrado aqui é uma notação para produto escalar de E com E. Então, na hora de derivar isso em relação ao tempo, é de se esperar que vai aparecer E vezes dρm E dρm T, e vai ter um outro termo que é dρm E dρm T vezes E, mas a gente pode trocar a ordem e tudo mais. Seriam dois termos iguais, aí some esse 1 meio. Tá? Então dá menos ε0 E dρm E dρm T. O mesmo raciocínio se aplica aqui ao campo magnético, some ali aquele fator 2 do denominador e fica agora tudo em termos do B. Isso vai ser igual a... aqui a ideia seria substituir as equações de Maxwell, isso vai ficar também para vocês, né? Seria substituir as dρm E dρm T e dρm B dρm T usando as equações de Maxwell, mexe para lá e para cá um pouquinho, e você obtém essa expressão daqui, ó. Tá? Que essa variação, então, ela depende do produto escalar de J, que seria uma densidade de corrente vezes E, mais 1 meio de B produto escalar com rotacional de E, menos E produto escalar com rotacional de B. Ok. Bom, outra etapa aqui que vai ficar para vocês demonstrarem é que essa composição daqui, B, produto escalar com rotacional de E, menos E, produto escalar com rotacional de B, é essencialmente o divergente do produto escalar do produto vetorial, desculpa, de E com B. Então isso vai dar produto escalar de J com E mais 1 sobre μ0 divergente do rotacional do produto vetorial entre E e B. Tá? E esse cara aqui, que está aqui dentro, produto vetorial
de E com B dividido por μ0 é o que a gente vai definir como o vetor de Poynting. Tá? E aqui está dito essencialmente o seguinte, ó, que essa taxa de variação da energia eletromagnética ela pode ter duas origens. Ou você tem aqui fluxo de cargas, né? Tá vendo? Para fora ou para dentro da sua região, né? Consequentemente, aqui essa densidade de corrente essencialmente seriam partículas se movendo para dentro ou para fora da sua região. Multiplicado pelo campo elétrico, a gente viu isso estaria associado a uma variação mesmo de energia eletromagnética, né? E aqui também, né, outra contribuição seria a partir do divergente desse vetor de Poynting. Como nós vamos já ver, esse vetor de Poynting ele é como se fosse uma densidade de corrente de energia, né? Consequentemente, daria conta da energia que entra ou sai dessa região através de ondas eletromagnéticas. Então, esse vetor de Poynting, que eu já tinha adiantado, a definição dele é essa aqui, né? E o módulo dele, como tem essa propriedade simples, né? Essa relação simples entre o módulo de E e o módulo de B, ele é simplesmente 1 sobre μ0 vezes módulo de E vezes módulo de B, ou ainda, mexendo aqui um pouquinho, né, em termos escrevendo o B em termos do E, e depois mexendo aqui para ajeitar 1 sobre C μ0, isso dá simplesmente 1 sobre C densidade eletromagnética. Okay? Esse vetor de Poynting, ele tem unidade de energia por tempo e por área, consequentemente a intensidade da onda eletromagnética vai ser simplesmente a média temporal desse S. Okay? E vejam o que é esse vetor, então. Ele é um vetor que tem a mesma direção da propagação dessa onda, né? Se a gente voltar naquela nossa figurinha, a gente vai ver que E e B estão num plano e o produto vetorial entre E e B dá na direção de propagação da onda. Tá? Então, esse vetor ele se propaga na direção da onda eletromagnética e ele tem como módulo, né, essencialmente, o produto entre a densidade volular de energia eletromagnética e velocidade. Tá? Então, de fato, ele seria esse vetor que carrega a densidade de energia eletromagnética emitida por essa onda. Ok? Bom, então com isso nós encerramos aqui a nossa discussão bastante rápida sobre ondas eletromagnéticas, com essa revisão e tudo mais. E ficamos por aqui, tá certo? Bons estudos, até a próxima!